esse debate que foi realizado aqui pelo Sistema Jornal do Comércio, transmitido para todas as rádios do Sistema Jornal do Comércio em Pernambuco. Então estamos daqui do Recife até Petrolina, passando por Caruaru, por Garanhuns, por Limoeiro, por Pesqueira, por todas essas cidades, e a gente pôde trazer um pouquinho aí do que é que pensam os candidatos e de como eles se comportam nesse ambiente. Eu tenho dito sempre que debate não é apenas para apresentar proposta, aliás, não é nem principalmente para apresentar proposta, mas para a gente ver como é que os candidatos se comportam no ambiente em que eles são questionados. Porque uma coisa muito fácil é você ficar ali, fazer um programa, o seu programa eleitoral, fala somente ali aquilo que está ensaiado, lê o teleprompter, mas quando você precisa realmente defender as suas ideias, é que a gente vê quem é que se comporta bem sob pressão e quem é que não consegue se comportar sob pressão. E eu vou dizer uma coisa, não tem lugar onde esses candidatos, esses políticos vão sofrer mais pressão do que sentados na cadeira de governador, seja governadora. Então, Jamildo Melo, primeiro, muito bom dia para você. Foi o que você achou do debate? De forma geral, como é que os candidatos se saíram? Muito obrigado, Igor. Olha, maravilhoso, foi maravilhoso o debate, porque foi um debate muito franco, muito aberto, em que eles puderam apontar as contradições dos concorrentes de uma maneira civilizada. Se a gente comparar com o evento da semana passada, quando teve o primeiro debate lá em Caruaru, a gente percebeu algumas nuances aí em relação ao anterior, de mudança. Por exemplo, naquele lá, o Danilo me pareceu muito mais incisivo. Ele estava pistola e conseguiu, parece que, embatucar os adversários. Nesse agora, ele continuou sendo pistola, foi lá e cravou algumas considerações negativas em relação aos adversários, mas eles estiveram muito mais acordados, por assim dizer. Eles foram surpreendidos no debate primeiro, lá de Caruaru, da TV Jornal, no e você, interior. Melhor que ninguém, pode dizer que estava lá. Eles foram surpreendidos, digamos assim. Opa, esse é Danilo, ficaram ali. Hoje eles já estavam preparados para esse clima, né? Exatamente. Em relação à ausência dos candidatos, né, que estão na frente, no caso de Marília, a gente consegue entender, porque ela tem gordura, acha que pode queimar. No caso de Anderson, não faz muito sentido, a não ser que ele esteja num tremendo de um salto alto, achando que já está no segundo turno e não precisa disputar com esses outros que estiveram hoje aqui. Veja, até eu lembro, é como se fosse um debate dos interessados em passar para o segundo turno. Todos aí se degladiando, se estapeando para poder chegar lá na frente. Você lembra daquela anedota que se fala em relação ao leão? Os sujeitos estão caminhando na mata e encontram o leão. Mas será que a gente consegue correr mais que o leão? E o outro disse, olha, eu só preciso correr mais que você. Exatamente. Então, o leão aí é o segundo turno e todos correndo para ver se conseguem passar para a nova fase, né? A gente pode detalhar melhor como foi a atuação de cada um depois. Só no caso de Anderson, só pontuar que Anderson, ele pode até tentar passar confiança, dizer, não, eu não estou indo porque eu já estou no segundo turno, não posso me prejudicar. Ele realmente está evitando se prejudicar, mas é por causa da rejeição. O Anderson, ele por ser o candidato de Bolsonaro, ele tem sobre ele uma rejeição que é muito alta, ele tem uma rejeição expressiva. E quanto mais ele fala fora da, digamos, bolha bolsonarista, quanto mais ele fala fora dessa bolha, corre o risco de aumentar essa rejeição. Então, o que é que ele faz? Ele não é o mais rejeitado hoje é Danilo Cabral nas pesquisas, mas ele é o segundo ali bem próximo. Então, ele corre o risco de virar o mais rejeitado e aí cria-se um problema de argumento para a campanha dele. Então ele está evitando isso. Exatamente, é como se só vou ficar quieto aqui, se o pessoal não lembrar de mim já é vantagem. Porque aí ele fala só para os bolsonaristas, ele fala para aquele grupo ali, e aquele grupo, se ele conseguir todos, é suficiente para ele ir para o segundo turno. Mas é o que ele está tendo dificuldade para conseguir esses eleitores todos. E ainda emendando aí com as suas considerações, a gente assistiu isso, duas linhas auxiliares aqui, né? A participação do pessoal claramente acaba ajudando Danilo, porque estão ali no mesmo campo de forças. Você está falando de João Arnaldo. João Arnaldo. Sim. E o candidato do PTB, da mesma forma, busca indiretamente, Pastor Wellington, embora ele queira parecer que não é, mas acaba beneficiando Anderson, porque ele faz a defesa do bolsonarismo, atrai para si essa rejeição que poderia colar em Anderson, e faz a defesa
além do bolsonarismo, faz uma crítica muito contundente ao governo do PSB, a Paulo Câmara, que sequer candidato mas ajudando a afundar Danilo, evita que você tenha uma reação do governismo, da situação, e possa impedir, quem sabe, a ida de Anderson para um momento mais na frente, para esse segundo turno. Ou seja, essas linhas auxiliares ficaram bastante claras hoje. Você, logo na primeira pergunta de Danilo, ele recorreu a João Arnaldo. Exatamente. E aí ele recorreu a João Arnaldo para que João Arnaldo, fazendo uma crítica a Marília Reis, João Arnaldo, para quem não lembra, foi candidato a vice-prefeito do Recife na chapa de Marília Reis em 2020. Mas aí você esperava que João Arnaldo defendesse Marília? Não, ele emendou realmente, criticou também, ele entrou também na crítica a Marília Reis. E aí é o que você fala em relação a linha auxiliar. No caso do pastor Wellington funciona meio que como para-raios, né? Exato. Olha, se você não gosta de Bolsonaro, o candidato de Bolsonaro sou eu, não é Anderson. E aí é para tentar tirar a rejeição de Anderson. E não seria diferente, não poderia se esperar algo diferente, porque ele foi foi candidato a vice no Recife de Alberto Feitosa, não é? Bolsonarista e radical hoje em dia. Que está no palanque hoje está no palanque de Anderson. O PTB é controlado por forças, né, ligadas ao conservadorismo. Hoje fazem uma campanha auxiliar para os Ferreira. Bem, tirando esses coadjuvantes, entre os coadjuvantes, aí você tem a briga entre os realmente competitivos, que são Raquel, Miguel e Danilo. Danilo, como eu disse mais uma vez, exacerbou nas propostas que alguns chamam de promessas, né? Em relação ao metrô, eu acho até um avanço, porque, veja, ele nesse evento disse que ia estadualizar o metrô, mas Paulo Câmara teve receio de fazer isso e recuou. Verdade. Por que é que não fez? Se dava para fazer, se recuou é o melhor por conta da pressão. Ele até disse, não, nós vamos esperar que o governo federal faça. Se não fizer, aí a gente vai assumir e tentar uma atitude ali. A situação de Danilo é uma situação muito difícil. Olha, você sendo eleitor do PSB ou não, esqueçamos isso, mas a gente precisa olhar para ele, esquece, tira partido. Olha a situação do Danilo. Não é uma situação fácil, não. Porque tudo que ele propõe tem alguma coisa que os adversários dizem, mas vocês tiveram 16 anos e não fizeram. Tudo, absolutamente tudo que ele propõe tem alguma coisa que você pode pegar lá e dizer, mas vocês propuseram uma coisa parecida e não fizeram. É o caso da navegabilidade do Capibaribe. Muito bem posto. Hoje parecia até combinado, mas os adversários mais competitivos exacerbaram essa crítica em relação ao BRT, esqueceram a educação, porque o governo foi bem nessa área, né? Mas críticas muitas ao BRT e principalmente à navegabilidade. E aí você expõe um flanco de Danilo que se apresenta como o candidato mais experiente e pensa, e tem isso aqui. E ele foi inteligente nessa hora, ele também deu uma invertida em Raquel, quando faz tantas propostas, tantas promessas, ele diz, vem cá, por que você não cuidou da Vila Canaã, que a essa altura deve ser objeto de alguma reportagem. Deixa inclusive eu explicar. Você que é de Caruaru. A Vila Canaã é um problema muito antigo de Caruaru, porque uma parte dela não fica em Caruaru, é uma confusão danada isso. A Vila Canaã, ela fica na divisa entre Toritama, entre o município ali de Toritama e de Caruaru. Então fica um pedaço para lá, um pedaço para cá e sempre, independente de ser Raquel, sempre teve confusão ali. Ela citou ali uma lista de realizações que teria feito ali naquele local, mas é uma situação realmente ali, aquela é uma área muito complicada porque ela é divisa de município. E aí fica aquela coisa, quando é coisa ruim, ninguém quer assumir. No caso de Caruaru e de Toritama. Então tem esse problema, sempre teve esse problema por lá. É algo realmente que ele tem como abordar, no caso de Raquel Lira mesmo. Correto, mas independente da contextualização, a ideia é colocar uma caraminhola na cabeça do ouvinte. Tipo assim, se você não fez ali, por que é que vai fazer fora dali? Pra gente encerrar rapidinho, Miguel, que for faltando a gente falar, bem rapidinho mesmo, 30 segundos. Miguel foi muito eficiente em falar o que ele fez em Petrolina, em prometer ampliar. Ele falou duramente sobre transporte, sobre habitação e saiu muito bem, mas aí quando foi na história de chaleirar governo, que ele tentava se desvencilhar da polarização, levou uma invertida grande, porque veio aí o Pistola,
Danilo Pistola, ele lembrou, olha, seu pai era o principal chaleiro e carreou recursos. E outro mantra dele é a história da criminalização do orçamento secreto. Parece que serve para todo mundo.